Olá! Hoje vamos conversar sobre o capítulo 101 do livro Pão Nosso, que fala resiste à tentação. Mas primeiro, vamos fechar os nossos olhos. Vamos respirar fundo. Vamos permitir, nesse instante, um sentimento de paz interior. Vamos permitir que tenhamos esse sentimento de paz. Vamos permitir que tenhamos um momento de contato conosco mesmos, com o nosso mentor, com Maria, com Jesus, com o Pai. Que possamos nesse instante sentir uma paz ao redor de nós, que possamos sentir essa sensação de leveza e de amor. Graças a Deus. Então hoje a gente vai falar de um assunto que não é com a gente, que nenhum de nós tem nenhum tipo de tentação, não é verdade? E essa tentação que a gente não tem, ela pode vir de todas as formas possíveis e imagináveis, mas a gente não tem, né? A gente não tem tentação de falar mal do próximo, não é verdade que a gente não fala? A gente não tem tentação de comer panetone demais nessa época do ano. A gente não tem a tentação de falar uma palavra ríspida para o outro para responder, porque o meu orgulho não me permite deixar para lá. A gente não tem tentações. Na verdade, nós somos seres evoluídos e por isso nós não temos tentações. Não é verdade, né? Nós temos 1 milhão de tentações. A tentação não é só essa tentação que a gente vê, que a gente fala, a tentação de errar em relação ao casamento, ou de beber, ou de comer muito, ou de usar droga. Essas são as tentações que a gente tem que lutar contra, da nossa fraqueza interior, que são as grandonas assim, mas que fazem, mas a gente também tem as tentações pequenas. E são tentações que parecem menores, mas que podem fazer e ter um efeito imenso na vida da gente, na vida do próximo. Sabe aquela tentação? A gente está dirigindo, aí a pessoa corta a gente, aí a gente fica com aquela tentação, eu vou lá, vou cortar aquela criatura para mostrar para ele que quem manda aqui sou eu, porque aí você vai e faz. E aí você corta, aí o outro vem e o outro tá, sei lá, mais louco ainda do que a gente, aí eu corta de volta e corta e corta e tum, acidente de carro, alguém morre. Essa tentação era aquela pequenininha lá atrás, ó, do carro, no trânsito, só dá uma fechadinha, deu outra fechadinha. A tentação da gente resistir aos nossos impulsos, deixar os nossos impulsos de sentimentos menos evoluídos tomarem conta da gente. Estes impulsos são os que fazem muito mal pra gente. Aí alguém vai falar, mas eu não consigo resistir a determinadas situações, eu não consigo. Ninguém está pedindo perfeição, porque de verdade, o impulso, o instinto do amor, da perfeição, da compreensão, do perdão, da aceitação, isso a gente vai um dia chegar.
A gente vai chegar no dia que a gente chegar à perfeição. A gente está nesse processo, não tá? A gente está nesse processo de evolução. Mas dá pra gente de um dia para o outro fazer alguma coisa assim? A gente tá ainda na fase de ter conflitos interiores. É um processo de evolução. E essa evolução tem dificuldades no nosso caminho. É lógico que tem dificuldades. Como é que a gente vai saber se a gente superou uma situação, um impulso, uma tendência, superou a coisa de se perder na tentação? Se a gente não passar por determinadas situações, que são as pequenas provas, são as provas do dia a dia. Então, a gente acredita. Quantos de nós acredita que está preparado? Nós estamos, olha, eu não caio mais nessa história do orgulho, hein? Eu não tenho mais orgulho, eu tô ótimo, pode me fechar na 23 de maio à vontade, que ó, pra mim, ó, não tô nem aí. Naquele dia que a gente acordou com o pé esquerdo, que a gente tá atrasado, que a gente tá com azia, tá com aquele refluxo que sobe, que desce, que comeu o pãozinho demais do dia seguinte anterior, né? Da tentação da comida. E a gente cai para 23 de maio. Aí cruza o outro. O outro que não tá nem com refluxo, tá com úlcera. Tá pior que a gente. E ele fecha a gente. E a gente acreditando que estava preparado para encarar 23 de maio, sem problema do orgulho, ele fecha a gente vai e faz o quê? Cai na esparrela de se perder na tentação de mostrar para o outro de que ele não pode mais do que a gente. E a gente achou que estava preparado. A gente ainda está no processo de evolução, a gente ainda está no processo de chegar à perfeição. A gente, nesse dia que a gente perde, vai para a esparrela de brigar com o outro na 23 de maio, a gente chega, senta depois e fala, tá vendo? Eu não consigo evoluir, eu não consigo melhorar, eu não consigo ir para frente. Aí é o momento da gente ter a consciência de que a gente tem que ter tolerância com a gente mesmo. E a gente normalmente não tem tolerância com a gente. A gente é muito exigente. A gente tem que ser vigilante com a gente. Orar e vigiar, Jesus falou. Também não é para deixar sair rolando solto o negócio. Mas a gente tem que ter uma tolerância, porque a gente não pode querer que nesse anseio de fazer as coisas certas, nesse anseio de ter uma claridade espiritual, a gente esqueça que a gente tem, como está escrito no livro, milênios de sombras. Milênios de sombras. A gente está caminhando para isso, para melhorar o orgulho, para melhorar a ansiedade, para melhorar o medo, para melhorar a sensação de raiva, de inveja, de tantas coisas que a gente tem dentro da gente, mas a gente está melhor. A gente está melhor do que a gente era antes. E é isso que a gente tem que lembrar, que a gente não pode deixar o agora, esses resvalos que a gente dá, se tornarem o padrão da vida da gente. A gente tem que lembrar de Jesus. Vamos lembrar de Jesus. Vamos aproveitar que a gente vai chegar pertinho do Natal, né? A gente está chegando pertinho do Natal. E a gente lembra de tantas coisas na época do Natal, né? A gente lembra do panetone, que eu não paro de falar do panetone. A gente lembra do panetone, a gente lembra do presente, a gente lembra de decorar a casa, a gente lembra de falar Feliz Natal, a gente lembra, mas a gente tem que lembrar de Jesus. A gente tem que lembrar de Maria. A gente tem que lembrar de José. A gente tem que lembrar de Jesus e a sua luta. Maria
teve que acreditar. José teve que confiar. Numa época, vamos lá, uma época em que as pessoas não valiam nada. Numa época que as pessoas pagavam dívidas com pessoas. Numa época que era a história do olho por olho, dente por dente. Você mata o fulano e eu mato o ciclano. Quer dizer, era uma coisa. E veio essa gente. Maria. Que mãe foi essa? Abnegada, corajosa, determinada. E José, esse pai protetor, amigo, defensor. Os dois criando o Cristo. Aquele que veio trazer o amor para um lugar onde não havia amor. Aquele que veio trazendo a palavra. Vamos ser iguais, vamos tratar o outro como gostaríamos de ser tratados. Vamos ter respeito, vamos perdoar. Há 2000 anos, esse homem caminhava por onde ninguém caminhou, movendo almas, onde não haviam almas. Vocês imaginam, vamos imaginar como deve ter sido difícil para Jesus, porque de verdade a gente faz isso. Ó o filho do José aí falando, tá pensando que é quem para vir me dar lição? Meu filho do marceneiro aí, que é? Que ele sabe mais do que eu? O vizinho de um lado, né? O vizinho da direita, o vizinho da esquerda falando, e ó, Maria, filho da Maria, que não sabe de nada, essa Maria é meio estranha. Não podia ser essa conversa? Lógico que podia ser essa conversa. E isso abalou as determinações de Jesus. Ele estava encarnado. Ele era humano naquele momento, ele era um espírito iluminado, encarnado. Mas não deixou de ser Jesus. Não houve resvalos, porque ele não tinha, e se tinha, já tinha passado pelo negócio que a gente ainda está passando, as sombras todas. A gente tem Jesus de exemplo. A gente não precisa de mais nada de exemplo, a gente precisa lembrar disso, sabe? A gente tem Jesus de exemplo. Jesus tinha uma coragem, uma fé, né? Ele deu aquele exemplo de fé. Jesus, Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. E morrendo, crucificado, amando, perdoando, sentindo dores atrozes no corpo. Seguiu amando e perdoando. E a gente não pode tomar uma fechada na 23 de maio, que a gente desiste do processo da evolução, evolutivo, e a gente perde a cabeça e fala, não vou mais no centro espírita, não vou mais rezar, pouco me interessa a humanidade. E depois de alguém ser ingrato ou trair, ou seja lá o que for, eu nunca mais vou amar ninguém, eu nunca mais vou perdoar, eu nunca mais vou estender a mão, eu nunca mais. E Jesus sangrando, morrendo. Perdoa, Pai. Eles não sabem o que fazem. A gente está em processo evolutivo. A gente está no processo da evolução. A gente tem o maior de todos os guias que alguém podia ter, e a gente tem muita sorte de ter Jesus como nosso guia. Mas a gente não pode desistir. Do mesmo jeito que a gente não pode querer chegar na perfeição de Jesus, amanhã de manhã eu vou acordar e vou abraçar a todos e vou amar a todos e vou deixar...
Também não dá, não é assim. É o equilíbrio, é o balanço do agora e do passado, tentando entrar em harmonia. A harmonia que permite que a gente caminhe em paz. A harmonia que permite que a gente tenha raciocínio junto com os sentimentos, sem permitir que os sentimentos não evoluídos tomem posse da gente, tomem posse da cabeça, do tudo, parecendo a harmonia da gente entender, o equilíbrio da gente entender que a gente está no processo de evolução e dar uma chance para a gente, para o outro, mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez. Vai ser Natal, depois é Ano Novo, e a gente faz aquelas promessas mirabolantes, e a gente faz aqueles pedidos fantásticos. Vamos fazer uma coisa diferente esse ano. No Natal, vamos agradecer a Jesus por Ele estar em nossa vida. Vamos agradecer as pessoas que nos rodeiam por existirem em nossa vida. Os amigos e os inimigos. Porque os inimigos fazem a gente, às vezes, se ver coisas na gente que sozinhos não veríamos. Vamos agradecer a Deus a oportunidade de termos desafetos para que a gente possa evoluir. É a história das provas, de eu estar pronto para as minhas provas de evolução. Vamos agradecer. E no ano novo, vamos colocar nas nossas listas de ano novo, ter mais fé, acreditar que somos capazes de evoluir, lembrarmos de ter calma conosco mesmos, lembrarmos de perdoar um pouquinho mais a gente e o outro, perceber quando reagimos por orgulho e lembrarmos de rezar por nós, por aqueles que conhecemos e por aqueles que nem imaginamos onde estão, mas que estão sofrendo. Vamos pôr nas nossas listas de ano novo sermos efetivamente seguidores do Cristo e filhos de Deus. Vamos fechar os nossos olhos e vamos rezar, vamos vibrar. E vamos imaginando que de dentro de nossos peitos, de dentro de nossos corações, sai uma luz branca, bonita, cheia de energia positiva, que toma conta de nossa casa, cômodo a cômodo, higienizando a nossa casa, iluminando o nosso lar. Cada pessoa que vive conosco, cada cantinho da nossa casa. E essa luz toma toda a nossa rua, nosso bairro, nossa cidade, nosso país. Esta luz envolve todo o nosso planeta Terra. E essa luz chega àqueles que mais necessitam, aqueles que estão em guerra, aqueles que estão chorando, sofrendo, aqueles que estão em hospitais, cárceres, orfanatos, aqueles que necessitam de um abraço amoroso. Senhor, permita que este amor que sai de dentro de nós chegue àqueles que necessitam desta vibração amorosa, deste amor, e que este amor seque lágrimas, ampare os aflitos. Senhor,
permita-nos doar para a humanidade esta capacidade que o Senhor nos deu de amar ao próximo, de amparar, de ser um ponto de luz onde quer que estejamos. Senhor, obrigada pela oportunidade da evolução. Obrigada, Senhor, pela oportunidade do aprendizado. E para tanto repetimos as palavras de Jesus no Sermão do Monte, quando disse: Pai nosso que estás nos céus, santificado, Senhor, seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, Pai, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje, sempre, Pai. Perdoa as nossas dívidas, na mesma medida em que perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair ante as tentações, ó meu Deus, mas livra-nos de todos os males. Pois vosso é o reino, o poder e a glória, agora e para todo sempre. Graças a Deus. Que Deus os ilumine, que vocês tenham um Feliz Natal e um Ano Novo maravilhoso. A gente se vê logo, tá? Tchau!